Cup Excellence de café, está sendo feito as provas aqui em Londrina, na sede do IAPAR. O Dr. Paulo Henrique Caramori, que é agrometeorologista. O Dr. Paulo é que faz as previsões climáticas para a agricultura. Dr. Paulo, como que está o clima ultimamente para a agricultura? Bem, esse ano nós estamos aqui numa situação de transição para a ocorrência de um fenômeno Laninha mais moderado, né? Aparentemente está havendo alguma influência sobre o clima. Nós estamos sentindo hoje aqui em Londrina uma temperatura bem amena, né? Mas a perspectiva para esse ano é de um clima assim próximo da normalidade em toda a região cafeeira, né? Então a perspectiva é de que tenha um ano normal, bom para a cafeicultura, né? Com condições de boas chuvas, temperaturas dentro do normal esperado, até um pouco mais amenas, né? O que é bastante favorável para a cafeicultura. O alerta de geada, o senhor faz parte dele? Sou um dos responsáveis? Na verdade, assim, eu fui a pessoa que coordenou esse projeto desde o início, né? É um projeto, um programa multi-institucional. Então ele é coordenado pelo IAPAR, mas conta com a participação fundamental do Sistema Meteorológico aqui do Paraná, que faz as previsões de geadas, da Emater, que é a nossa parceira na difusão das técnicas de proteção e na difusão dos alertas junto aos produtores, né, da própria Secretaria da Agricultura também, e das cooperativas, enfim, dos próprios produtores, né, que acabaram verificando a eficácia desses métodos de proteção e que procuram o sistema. Então, basicamente, entre maio e setembro de todo ano, a gente emite boletins diários e vai alertando os produtores, né? Na iminência de ocorrer uma geada, nós disparamos alertas e todo o setor produtivo já tem uma rede de difusão, né, envolvendo técnicos e produtores que, num prazo de 24 a 48 horas, protegem as plantações novas, né, que conseguem proteger e evitar os prejuízos de geadas. Essa geada agora do dia 5 de agosto, né? Vocês já anteveram ela, até institutos de meteorologia aí do Brasil, não passou batido, vocês deram um alerta aí com antecedência. Dificilmente a gente perde assim, a previsão da geada, se você estiver focado na previsão, porque está sempre associado com massas polares de grande intensidade. E nós já temos uma experiência muito grande, desde 1995 que a gente anualmente faz o alerta. E aqui no Sistema Meteorológico do Paraná, juntamente com a nossa equipe, a gente dispõe assim, talvez do pessoal com maior conhecimento nessa área de previsão voltado para geadas, né? Em função dessa experiência que nós acumulamos aqui com o nosso alerta. E também a agrometeorologia para a cafeicultura. Doutor Paulo, como é que está o clima para o café a nível geral? Não só também do Paraná, também nos outros estados. O clima está mudando, o café vai fazer uma migração para o sul, como que o senhor vê isso aí? O que existe hoje é essa constatação de que realmente está havendo tendências de alteração, principalmente no regime de temperatura, né? Existem já estudos aí mundiais, né, coordenados pelo Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, do qual diversos cientistas brasileiros fazem parte, e já é praticamente um consenso de que realmente estão ocorrendo mudanças. A perspectiva é de que dentro dos próximos 100 anos possa aquecer de 2 a 4 graus a temperatura média do planeta. E isso pode trazer consequências para as diversas explorações agrícolas, né? Então, no caso do café, o café tem uma característica de que ele gosta de climas mais amenos, né? Estamos falando aqui do coffea arábica, né? A espécie coffea arábica, que é o objetivo nosso aqui, né? Então, um aquecimento, ele poderia, em tese, provocar migração da cultura de café para as áreas mais frias. Mas, por outro lado, essas mudanças climáticas talvez não seja somente uma elevação nas temperaturas médias, mas
ele pode trazer consequências piores, né? Como, por exemplo, o agravamento de eventos extremos. Então, nada nos garante que não vamos ter, por exemplo, continuar tendo geadas, né, nessas regiões mais ao sul, embora com períodos mais aquecidos, né? E os cenários indicam, inclusive, para a ocorrência de chuvas mais fortes, vendavais. Então, ele pode, na verdade, ser até pior em determinadas situações, né? Mas, por outro lado, nós não podemos menosprezar a capacidade dos nossos institutos de pesquisa, nossas universidades, que estão trabalhando no que se chama de mitigação. São medidas para você poder conviver com um cenário desse. Então, por exemplo, aqui no caso do Paraná, nós temos uma experiência muito grande com o uso de árvores consorciado com café, chamada arborização. E os nossos estudos mostram que você pode reduzir a temperatura média no ambiente do cafezal de 2 a 4 graus, por exemplo. Simplesmente distribuindo árvores de uma maneira que não vai afetar a produtividade, o potencial produtivo do café. E ainda você tem a vantagem de que, ocorrendo geadas, você ainda reduz os danos durante o inverno. Então você pode tanto ajudar na questão do aquecimento, como na questão das geadas, né? Com práticas de manejo. E outra linha também é o desenvolvimento de melhoramento genético, também voltado à melhoria, né, da tolerância das espécies a temperaturas mais elevadas. No caso aqui do Paraná, nós temos também essa vantagem de você ter um relevo diferenciado, né? Então você tem regiões de maior, menor altitude, né? No caso, por exemplo, de um aquecimento, você pode levar o café para as áreas mais elevadas, como ocorre em Minas, já em outras regiões, as regiões de montanha, no Espírito Santo, né? Onde as temperaturas são mais amenas, né? E, inclusive, questões de microclima também, né? Por exemplo, você tem as faces voltadas mais para o lado sul ou lado leste, que podem ter climas mais amenos. Então, existe uma série de práticas que pode ser usada aí para contornar esse problema do aquecimento. Não necessariamente o café terá que migrar para regiões mais ao sul. Déficit hídrico, produtividade, produção, como é que está essa correlação aí? Bom, o que aconteceu com o café, se a gente observar a história, por exemplo, o estado do Paraná, até a década de 70, ele produzia grande parte do café brasileiro, né? Um percentual significativo. E naquele tempo havia bastante perdas por geadas, porque os plantios eram extensivos, não se observava a questão dos microclimas. Depois nós partimos para um zoneamento em que nós reduzimos, assim, hoje nós praticamente sabemos 100% como que ocorre geada, onde pode plantar, não pode. Então esses prejuízos foram muito reduzidos, mas naquela época um argumento forte era de que havia uma grande oscilação de produtividade em função das geadas. Então o café migrou para as áreas mais ao norte, onde há mais deficiência hídrica, né? Então, por exemplo, em regiões como Minas, Bahia, no Planalto Central, a ocorrência de secas ela passou a ser um prejuízo assim, muito mais frequente do que eram as geadas no Paraná, levando inclusive a necessidade de irrigação em muitas áreas para viabilizar essa produção. Então, um déficit hídrico, um período de repouso para o café, ele, às vezes é desejável, né, naquela fase de maturação, mas ele não pode ser extremo, né? Então, o café gosta na fase de maturação dele ali, o período seco, para a colheita principalmente, né? Isso pode contribuir com a qualidade, mas quando ele é extremo, isso leva a reduções drásticas também na produtividade, né? Com oscilações de produção. Então, por exemplo, no ano que o café tem alto potencial produtivo, se você tem deficiência hídrica, o que acontece? Os nutrientes não são carreados para os frutos, né, porque ele vai pela água. Isso vai depauperar a planta, então acentua aquele ciclo bienal de produção, né? No caso do estado do Paraná, a deficiência hídrica já é muito menos pronunciada. Então aqui a capacidade de crescimento, recuperação, essa oscilação bienal de produção, ela é muito menos pronunciada, por exemplo, do que nas regiões de Minas, São Paulo, né? Onde você tem um déficit hídrico mais acentuado, que pode contribuir para uma maturação mais uniforme,
Mas aqui no Paraná, as condições de recuperação de lavoura e potencial produtivo e custo de produção acaba sendo menor em função desse clima mais favorável do ponto de vista hídrico. Entendi. Com relação a essa safra agora, essa próxima safra que tá tendo coisa, que o chumbinho tá vindo aí, vocês têm já informes já de pegamento, como é que foi o pegamento em função do clima até, que teve um déficit hídrico grande? Ainda não temos esse diagnóstico não. Houve um período meio complicado naquela fase ali do mês de setembro, né? Mas depois houve uma florada com agora as chuvas voltando ao normal, né? A perspectiva daqui para frente é favorável, mas ainda nós não temos esse diagnóstico ainda. Qual os trabalhos que vocês estão desenvolvendo aqui na área de agrometeorologia aqui no Iapar? Aqui nós temos um enfoque bastante grande voltado para toda essa questão do manejo do café em condições de geada, né? Então nós desenvolvemos diversas tecnologias de proteção, essa técnica de enterrar as mudinhas, o tempo de permanência no campo, né? Fizemos exaustivos estudos sobre isso, né? Hoje a gente sabe que o café pode ficar estando a muda vigorosa até 20 dias coberto, sem problema. Todas as práticas voltadas para a arborização do café, para sobreviver nessa questão da geada, com o uso de espécies arbóreas, o próprio guandu, né? Utilizado como um túnel de cobertura na fase de plantio do café. E os estudos de zoneamento detalhado da lavoura do café, voltados para não só para a questão de geada, como também para qualidade, diferenciação com relação aos climas regionais, né? Altitude, temperatura, regime hídrico e isso associado com qualidade do café. Enfim, então é todo esse enfoque voltado assim para como que o clima influencia o café nas diferentes características e também visando conhecer os fatores de risco, de perda e mapear a cafeicultura de forma que o plantio possa ser feito com o menor risco possível, principalmente com relação à questão da geada. Mais alguma coisa? Bem, é isso. O que eu queria só salientar aqui, aproveitando este evento aqui, né, que está ocorrendo, a importância de a gente saber conhecer a fisiologia do café arábica, né? E como que o clima, as condições climáticas podem influenciar na qualidade da bebida. Então o café, por ser uma espécie originária naquelas regiões de altitude e subbosque da Etiópia, do Sudão, ele tem uma característica que ele gosta de condições climáticas mais amenas, né? Então, se você tem uma condição de temperatura mais amena, né, mais de altitude, aqui no Paraná nós temos a latitude que nos favorece também, ele tem um desenvolvimento, uma maturação mais lenta, né? Então, nessa condição, se você tem um suprimento hídrico adequado, a fertilização adequada, ele consegue desenvolver todas aquelas propriedades, né, que estão ligadas à sua qualidade. E jogando então com essa questão de diferentes altitudes e latitudes, você pode ter maturações diferenciadas e diferentes padrões de qualidade de café. Então é importante a gente associar o clima à condição regional, né, para uma lavoura bem conduzida. Você pode ter cafés com assinaturas ou características regionais diferenciadas, né, que podem ser muito bem exploradas. Isso então permite você ter inclusive marcas com características regionais, né, associadas a essa questão climática. Fantástico. O pessoal queira saber mais, o pessoal queira informação, como que eles podem entrar em contato, doutor Paulo? Bem, pode nos contactar diretamente aqui no Iapar, né? Tem um setor de difusão de tecnologia que o pessoal tem o maior prazer em receber os questionamentos, as perguntas e encaminhar os diferentes especialistas do Iapar. Esse é o melhor caminho. Então tem, inclusive, através da própria página do Iapar na internet, né? Lá tem o contato. Uhum. A pessoa pode enviar perguntas e buscar informações que serão... Essas informações serão direcionadas de acordo com a área de interesse de cada um. O site do Iapar é? É www.iapar.br.
Ok, mais alguma coisa? Não, é isso. Muito obrigado. Então tá.